O universo Marvel vai muito além dos Vingadores, X-Men e Quarteto Fantástico. Quando olhamos para fora da Terra, há um vasto núcleo de personagens cósmicos que por enquanto foi apenas arranhado no cinema com a figura dos Guardiões da Galáxia e do grande inimigo da primeira grande saga do MCU, o Thanos. Mas sabia que durante os anos 2000, todo o universo cósmico passou por uma grande saga que mudou para sempre seu status quo? Eu sou o Neil e nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre a maior saga cósmica da Marvel, Aniquilação. O aspecto cósmico do universo Marvel sempre esteve presente nos quadrinhos, desde sua origem com o Quarteto Fantástico nos anos 60, que apresentou o Império Galáctico dos Skrull, que são alienígenas transmorfos que podiam mudar de forma. Os próprios Vingadores também se viram em meio às sagas intergalácticas, nos anos 70, quando a Terra se viu no centro de um confronto entre os Skrull e seus inimigos declarados, chamados de Kree. Até os X-Men têm o seu lado cósmico, mais explorado durante a saga da Fênix Negra nos anos 80, em que uma outra raça alienígena chamada de Shi'ar tem papel-chave. Nos anos 90 veio o aprofundamento na figura do Thanos, que foi adaptado para os cinemas, mas foi nos anos 2000 que veio a saga que tentou costurar todos esses elementos em algo único. Para começar, houve uma minissérie que foi o prenúncio disso, Dax, o Destruidor. Olha como era o personagem antes dos anos 2000. Essa minissérie reformulou ele visualmente, tentando trazer algo mais soturno e sério para o personagem, que reapresenta ele e termina com o personagem sendo levado para um planeta prisão, Jandar. E assim começa a maior saga cósmica dos anos 2000, Aniquilação. Mas afinal, o que foi a Aniquilação? Foi uma saga dividida em várias minisséries, que tem como prólogo a vinda do vilão Aniquilador diretamente da Zona Negativa com o Enxame, que tem como principal objetivo aniquilar toda a vida no universo, e seu primeiro alvo é Xandar. Esse planeta que Drax está presa é o lar da Tropa Nova, uma organização de policiais espaciais similares aos Lanternas Verdes. O evento da onda de aniquilação acaba destruindo o planeta, eliminando toda a tropa, com exceção de Richard Rider, que passa a ser o único membro da Tropa Nova sobrevivente. Richard, sob o nome de Nova, assume uma postura de liderança contra o Aniquilador, sendo um grande protagonista nessa saga. Ele era um personagem com alguns fãs nos anos 90 como um herói jovial, mas agora ele carregava um trauma e se apresentava como um personagem muito mais maduro, recrutando aliados contra a onda de aniquilação, que se espalha pelo cosmos e destrói mais impérios galácticos, como os Kree e os Skrulls que eu já citei anteriormente. A queda do Império Kree é acompanhada pelos olhos de Ronan, o Acusador, que foi banido do seu império, que está desmoronando politicamente enquanto passa a ser um aliado do Nova, assim como Clutch, o Super Skrull, que descobre que a onda de aniquilação está se dirigindo para o seu império. Então, com seu planeta natal e principalmente seu filho em risco, ele decide se infiltrar na onda de aniquilação. Enquanto isso, o Aniquilador, o grande vilão, também vai ganhando seus aliados, como o próprio Thanos. Porém, as alianças entre vilões são sempre instáveis, e Thanos planeja trair, ao descobrir que a fonte do poder cósmico da onda de aniquilação vem de Galactus e do seu arauto. Os eventos por trás disso são melhor explorados pelo ponto de vista do Surfista Prateado em sua própria minissérie, que prepara o terreno para a catarse desse evento. É fantástico como, enquanto a Marvel contava uma briga política entre os heróis na Terra com guerra civil, esses personagens cósmicos estavam tentando impedir a destruição de todo o universo. Eles conseguem derrotar o Aniquilador, mas o universo fica em ruínas, e antes que possa se reerguer, uma nova ameaça surge em Aniquilação, a Conquista. A história principal dessa saga acompanha uma raça tecno-orgânica coletiva chamada de Falange, que busca assimilar toda forma de vida e inicia seu ataque pelo Império Kree, que estava sendo defendido por Ronan após os eventos de aniquilação. Mas assim como a saga anterior, diversos pontos de vista são apresentados com minisséries de outros personagens menos populares que os medalhões da Marvel, inclusive criando novos personagens como Ray, um pistoleiro cósmico que é imune à infecção da Falange e se torna um dos aliados para enfrentar esse grande inimigo. Apresenta também a nova Quasar, assumindo o manto de um personagem morto na saga anterior, reforçando as consequências de aniquilação. Essa personagem é Phyla-Vell, que, ao lado da sua parceira Moondragon, acabam descobrindo a mente por trás desse império alienígena, um velho inimigo dos Vingadores chamado de Ultron.
Além disso, vemos velhos rostos sendo reinventados na minissérie do Senhor das Estrelas, que aqui passa a ser um líder de uma espécie de esquadrão suicida espacial, composto por diversos desajustados, como Groot, Rocket e Amentos, que tem a missão de atacar a Falange por dentro e acaba resultando na morte de diversos outros membros desse time. Mas afinal, cadê o Nova? Ele foi o protagonista da saga anterior, né? Então, onde ele tá agora? Diferente dos outros, ele não ganhou uma minissérie. O que ele ganhou foi uma revista mensal própria, com seus primeiros números tendo ligado diretamente a essa saga. Em sua participação, ele é parcialmente infectado pela Falange, mas consegue resistir, sendo então uma figura central de liderança e permanecendo como o rosto deste universo cósmico para os leitores do período. E por isso ele é um personagem tão querido. Tanto que depois do término de Aniquilação à Conquista, sua revista continuou em publicação, mas com o sucesso das sagas, outros personagens também ganharam sua própria revista mensal. Dentre todos esses personagens, a equipe liderada por Peter Quill, o Senhor das Estrelas, que agora era o líder dos Guardiões, ganhou uma nova roupagem. Ele era um personagem criado nos anos 70 que acabou esquecido e nunca foi tão popular, nem mesmo entre os leitores de quadrinhos, mas que nos anos 2000 começou a ser reinventado como uma figura de liderança na linha de frente dessas sagas. Junto da reimaginação do Senhor das Estrelas, veio a reimaginação dos Guardiões da Galáxia. Afinal, esse título era usado nos quadrinhos dos anos 70 de um jeito bem diferente, retratando um grupo de heróis do futuro. Porém, nunca havíamos sido apresentados para um grupo de guardiões no nosso tempo, e foi essa a grande sacada nos anos 2000, apresentar a primeira formação dos Guardiões. Bem menos heróica que o convencional, e seguindo bem mais o arquétipo de equipes disfuncionais como o Esquadrão Suicida da DC. Diante disso, a equipe trazia destaque para nomes populares do universo cósmico da Marvel, como o já citado Drax, e também Gamora e Adam Warlock, ao mesmo tempo que explorava personagens menos conhecidos, como o próprio Senhor das Estrelas, alçado ao papel de líder, e a dupla inseparável, Rocket e Groot, que foram completamente reformulados também. O primeiro havia aparecido em histórias do Hulk, e o segundo era um monstro gigante genérico esquecido. Ambos passaram então a ter personalidades mais próximas do que veríamos posteriormente nos cinemas nos próximos anos. E com base nessa nova versão dos Guardiões da Galáxia, estavam estabelecidas as bases para a equipe que conquistaria o público do MCU. Assim, duas grandes bases do universo cósmico corriam em paralelo, as revistas do Nova e dos Guardiões da Galáxia. Mas não era só isso. Mesmo que fosse apenas isso, já mostrava o impacto do universo cósmico nos anos 2000. Mas uma vez que o universo cósmico vinha chamando cada vez mais a atenção do público, sendo para alguns tão importante quanto o que ocorria na Terra com as sagas dos Vingadores por Brian Michael Bendis, o núcleo cósmico também enfrentava suas sagas. Depois de Aniquilação à Conquista, o universo se preparava para um confronto digno de Game of Thrones, a Guerra dos Reis. Essa nova guerra trazia dois grandes impérios em conflito nesse universo pós-guerra, os Kree e os Shi'ars. De um lado, os Kree passavam por um intenso conflito interno, com Ronan o Acusador assumindo a sua liderança, ao mesmo tempo que os Inumanos ganhavam força. Quem eram os Inumanos? Experimentos que os Kree realizaram para gerar uma raça geneticamente superior, que agora buscavam seu lugar no Império, liderados pelo rei Raio Negro. Enquanto isso, do outro lado tinha o Império Shi'ar, que também entrava neste conflito, pois um novo imperador chamado Vulcano assumira o trono, e estava aproveitando o cenário de calamidade para expandir o seu império, enquanto a antiga imperatriz, Lilandra, organizava uma força de resistência ao lado de uma equipe de piratas espaciais. Tudo isso, curiosamente, sendo herança das histórias dos X-Men, mostrando que o cinema não arranhou nem a superfície da mitologia dos personagens. Com o universo em guerra, Nova, como um policial intergaláctico, acaba se vendo em meio ao conflito, ao mesmo tempo que os Guardiões da Galáxia vão se aliando à resistência contra o Império Shi'ar. E antes que o universo pudesse se recuperar de mais uma tragédia, uma bomba explode, causando uma rachadura dimensional que traria ainda mais problemas para o Nova e os Guardiões. O arco final dessa fase vem a partir daí, de um universo paralelo onde a própria morte não tem poder, o Câncerverso, que busca se espalhar para o nosso universo. Com isso, os nossos heróis acabam se aliando a um vilão que conhece intimamente a própria morte, Thanos, que junto do Senhor das Estrelas e do Nova,
partem para impedir a ameaça do Câncerverso. É muito interessante esse conceito, pois é um universo Lovecraftiano de horror cósmico, que gera desconforto até mesmo em um dos vilões mais poderosos da Marvel. É algo além da compreensão de Thanos, que o deixa desconfortável e impotente, e ele se alia aos heróis em uma tentativa de combater essa abominação e ser aceito pela morte, sua amada. Mas aí que tá a tragédia. Mesmo após a derrota do Câncerverso, Thanos não conquista a morte, e continua cada vez mais insano, culminando na batalha final contra o Senhor das Estrelas e Nova. Esses personagens que haviam sido alçados a um nível de popularidade que nunca antes tiveram, se provariam como verdadeiros heróis, se sacrificando para enfrentar o Thanos do Câncerverso e impedindo-o de retornar. Os dois heróis brincam e sorriem antes de encarar Thanos, confrontando sua própria morte e consolidando definitivamente a imagem de Guardiões da Galáxia, passando então a serem símbolos. Nesse ponto, fico feliz que a equipe tenha ganhado os holofotes no cinema e chegado a um nível de popularidade que mesmo aqueles que não leem quadrinhos os conhecem. Mas triste, porque o cinema não reconheceu o Nova, uma vez que essa saga acaba estabelecendo a amizade do Peter Quill e do Richard Rider, como uma relação que é uma das melhores duplas da Marvel. É tão memorável quanto o Homem-Aranha e o Tocha Humana, ou o Cable e o Deadpool, ou até mesmo o Rocket e Groot, ou o Luke Cage e Punho de Ferro. Tudo isso graças a essa era cósmica dos quadrinhos dos anos 2000, e olha que eu nem cheguei a comentar sobre a incrível era cósmica do Hulk nesse mesmo período. Mas se você curte o Hulk, você certamente vai curtir esse outro vídeo sobre uma história nunca antes lançada do personagem.